Ó, o pessoal aqui perguntou se existe algum tipo de preconceito dos alunos lá dentro da universidade com alunos cotistas. Tem aquela coisa, se é verdade que tem, né, esse negócio de, porque essa pessoa tá aqui, ela roubou vaga de outro aluno, coisa do tipo. Então, bom, como eu falei, a USP ela é uma universidade muito elitista, é uma universidade muito racista. Isso é institucional, ou seja, isso vem de quem administra aquela universidade. Isso é por parte dos professores, da grande maioria deles. Inclusive, até o momento, somente por volta de 3% dos professores da USP são pretos, pardos e indígenas. Semana retrasada, se eu não me engano, ou passada ou retrasada, o Conselho Universitário da USP aprovou cotas raciais para os concursos de professores. Então, isso é uma conquista histórica, né? Uma coisa que a gente vem demandando desde 2018, né? Desde que eu entrei lá, a gente comemorou a conquista das cotas para os estudantes, mas não tinha cotas para professores. Então, eu de lá para cá só tive aula com professores brancos. De 5 anos e meio de graduação, eu só tive uma professora negra, né, a Márcia Lima, que atualmente ela está trabalhando no Ministério da Igualdade Racial, da Aniele Franco. Então, ela já não está dando mais aula, então a gente já não tem mais nenhuma professora negra lá no curso de Ciências Sociais. Mas até então foi só ela. E aí, com toda a nossa luta, pressão, agora foi aprovada as cotas para professores, porém, também foi mais um cala-boca da universidade, porque eles não ouviram a proposta do movimento negro, não ouviram a proposta do movimento estudantil, do movimento indígena. Eles colocaram a proposta que eles quiseram, que basicamente vai ser 20% de vagas de cotas para professores, né, nos concursos, pretos, pardos ou indígenas, e somente nos concursos acima de 3 vagas, sendo que geralmente eles abrem concursos somente para 1 ou 2 vagas, né? Então olha que manobra que eles fizeram aí, né? Então, vai ter vagas para os concursos acima de 3 vagas, mas eles só abrem concursos com 1 ou 2 vagas, né? Então a gente tem que continuar lutando para mudar essa política de cotas, que apesar de boa, de ter sido aprovada, ainda não é o que a gente espera. Ideal. Enfim, então voltando, então tem o preconceito por parte da própria universidade, o racismo e o elitismo dos professores, dos estudantes, porque os estudantes, são pessoas de classe média, alta, ricas, pessoas brancas, que o convívio delas é somente entre esse perfil, tá ligado? Então, a pessoa que nasce e cresce aqui no Morumbi, no Jardins, Santa Cecília até, né, que é mais classe média, não é tão rico assim, Genópolis. Então, essas pessoas que nascem e crescem nesses meios, num condomínio, elas não convivem com pessoas negras, a não ser os funcionários delas, elas não convivem com pessoas da favela, a não ser os funcionários delas. Então, elas são preconceituosas mesmo sem querer, tá ligado? Porque o que elas conhecem da favela é o que elas vê na mídia, tá ligado? Então, por exemplo, tem um documentário que eu assisti lá na faculdade que se chama Alphaville como é? Alphaville do lado de dentro do muro, alguma coisa assim. Lado de fora do muro ou do lado Não, de dentro? do lado de dentro Mas fala sobre do o quê? muro. Então, eu tava fazendo uma matéria da área da sociologia Dá uma urbana. olhada, Paquito, você acha o nome do Tem documentário? no YouTube. Alphaville do lado de dentro do muro, quase certeza que é isso. Tá. Então eu tava fazendo uma matéria na área da sociologia urbana que era sobre... Se chamava Cidade e Políticas Públicas. É isso mesmo? Tá. Isso, Alphaville do lado direito do muro. Certo. E aí o professor botou esse documentário pra gente assistir. E aí, mano, eu vivo numa correria tão grande que nessa matéria a gente tinha que entregar atividades, acho que quase toda semana. E aí, se você não entregasse uma quantidade X de atividades, você seria reprovado automaticamente. E eu vivo nessa correria, né, de palestra em lugares muito longes, toda semana, trabalho na internet, muita coisa que eu faço, a militância. Então eu não tava conseguindo dar conta das atividades. Aí chegou um dia que eu falei assim, mano, se eu não fizer a atividade de hoje, eu vou reprovar na matéria. Então obrigatoriamente eu tenho que fazer. Aí eu abri lá pra ver. Pra fazer a atividade eu tinha que assistir um documentário, né? O professor deixou o link lá de um drive pra gente ver. Eu falei, caralho, mano, não vou ter tempo de assistir. O que eu fiz? Fui assistindo no caminho pra USP. Eu levo 2 horas pra chegar na USP, né? Então no caminho eu fui assistindo. Era um documentário de acho que 1 hora, sei lá. Então fui assistindo no meio do caminho, né? Baixei lá e fui assistindo. E aí eu assistindo aquele documentário lá no transporte, mano, eu fiquei horrorizado. É uma coisa chocante, assim, tipo, porque eles mostram, como o nome diz, né, Alphaville do lado de dentro, né? Então a gente que mora... Olha só, eu falei pra vocês, né? Quem não conhece favelados, a favela, tem uma visão estereotipada, preconceituosa, né? Porque tá vendo de fora. É a mesma coisa nós com o pessoal de Alphaville. Tipo, não que eu esteja preocupado com preconceito com eles, quero que eles se lasquem, né? Mas... a gente não convive com eles, a gente não sabe qual é a realidade deles, então a gente vai imaginar, ou não imaginar nada, né? Porque a gente não tem ideia do que se passa ali dentro. E esse documentário mostra um pouco do que se passa ali dentro. E é chocante. Por exemplo, né? Eu falei toda essa história para citar um caso específico que é narrado nesse documentário. Uma mulher branca diz que ela levou o filho dela, também branco, né? O filho dela criança, pra Galeria do Rock, né? No centro de São Paulo. E o moleque que sempre viveu dentro de Alphaville, quando ela leva esse moleque pra Galeria do Rock, ele fica com medo, ele começa a ficar em choque. E por quê?
Porque ele começou a ver pessoas com cores diferentes. Ela falou exatamente isso. Né? O filho dela vê pessoas com cores diferentes e fica com medo, fica assustado, fica em choque. Então, para você ter uma noção do quanto essas pessoas vivem num outro mundo, Uma bolha, num universo paralelo. Então, fique imaginando essa pessoa que convive dentro dessa redoma, né, que é a Alphaville ou outros tipos aí de condomínios fechados, que não costuma sair dali, que só convive com pessoas pretas de favela sendo funcionários, né, servindo elas, né, é o segurança, é o motorista, é o a faxineira, a babá dos filhos, o porteiro. Então, a maioria dessas pessoas, inclusive, nem se dá o trabalho de conversar com esses funcionários, né? Só tá ali pra servir mesmo, né? Às vezes tem uma pessoa que conversa, ô, seu João, bom dia, como é que tá a família? Mas a maioria passa e finge que nem existe, né? Então, essa pessoa chega, senta lá e vai assistir um Cidade Alerta da vida, né? O que essa pessoa vai ver do mundo lá fora de Alphaville, né? Inclusive, muitas delas vão morar nesses lugares, nesses condomínios fechados, por responsabilidade desses programas, né? Então, o vídeo mais assistido do meu canal até hoje é justamente sobre esses programas, né? O vídeo se chama Jornalismo Policial, porque você deveria parar de assistir. Que ele tem um motivo também para existir, Tem. né? De reforçar o estereótipo e de gerar um pânico na população, não é? Exato. Então, esse vídeo tem 30 minutos, eu falo ali ponto por ponto do porquê esses programas são problemáticos, né? Por exemplo, eles surgem durante a ditadura militar. Inclusive, essa é uma coisa que eu nem citei no vídeo, né? Mais um problema que eu só fui depois me atentar. Esse tipo de programa policialesco, jornalismo policialesco, surge durante a ditadura militar. Ah, é? Então, o que esses programas fazem atualmente, que vem dessa raiz da ditadura? É basicamente legitimar a violência policial. O Brasil é o país onde a polícia mais mata no mundo. E assim, né, eu vou voltar na pergunta, eu não tô fugindo, eu vou voltar lá, mas o Brasil é o país onde a polícia mais mata no mundo. E mais morre também. Mais morre, porém eles mais se matam, né? Porque a maioria dessas tem muito suicídio, mortes é suicídio, né? Então, realmente, esse é um dado. O Brasil é o país onde a polícia mais mata no mundo, mas não é em confronto, não é por homicídio, é por suicídio. E recentemente saiu também uma notícia falando que aqui em São Paulo, os policiais mais estão morrendo por mortes cometidas por outros policiais do que por criminosos. Por criminosos não, que eles são, né? Mas amigos, sim. próprio policial matando um ao outro, tá ligado? Então tiveram várias notícias nessas últimas semanas aí. O policial chegando no batalhão e matando um, matando dois. Eles estão tudo doido da cabeça. Aí chega na favela e bate na gente, porque eles são tudo, né, enfim, não são muito bens da cabeça, porque a corporação também faz isso, né? Então, é uma coisa que vem de cima pra baixo. Os comandantes pressionam, xingam, humilham, e eles saem dali fazendo isso com a população também. É tipo aquele treinamento lá do Tropa de Elite, né? Aquela loucura lá. Enfim. Então, o Brasil tem a polícia que mais mata no mundo. É uma polícia que mata, que tortura, que forja, que humilha, né? Eu falei mais uma vez aqui, né, sobre o caso que eu e meu parceiro sofreu nesse final de semana. Saiu muito na mídia, muitos jornais noticiaram, porque foi uma coisa que aconteceu na virada cultural, né? Então foi uma coisa que chocou muito. E durante o show do Emicida, né? Então durante um show de rap, a gente ali sendo agredido enquanto o Emicida tava cantando uma música lá, Esmalha, né? Onde ele fala de violência policial. Então foi uma coisa muito simbólica. E eu vi muito comentário de gente falando, parabéns pra polícia, tem que bater nesses maconheiros mesmo. Tá ligado? Eu não fumo maconha, eu não estava com nada. Eu apanhei, inclusive, porque eu filmei a abordagem. Depois o policial mandou desbloquear o celular, eu me recusei. Porque eu não sou obrigado. A lei fala que eu não tenho... Ele não tem o direito de acessar meu celular se ele não tiver um mandado judicial. Eu tenho o direito de filmar a abordagem. Ou seja, eu não fiz nada de legal. E mesmo assim eu apanhei, tá ligado? E as pessoas estavam parabenizando. O que faz as pessoas falarem, olharem pra mim e pra um parceiro meu, mais escuro ainda, e falarem, são dois maconheiros, a polícia tem que bater? São esses programas. Principalmente o Siqueira Júnior, né? O Siqueira Júnior que ficava lá cantando, maconheiro, não sei o quê, ofendendo as pessoas, chamando de maconheiro, instigando uma revolta contra as pessoas que fumam, né? Eu não fumo, mas eu não tenho nada contra quem fuma, pelo contrário, eu sou a favor da legalização, tanto do consumo quanto da venda, tá ligado? Mas o Siqueira Júnior tava lá, todo dia na televisão, zoando, né? Xingando, ofendendo. E aí tem o Bate, tem o Datena, outros que vieram antes, né? Todos esses programas aí, eles estão há décadas falando para a população assim, né? Então a droga é o grande responsável por todos os males da sociedade. Logo, quem vende a droga é o maior inimigo da população brasileira. A polícia tem mais é que matar mesmo. E se a polícia matou é porque alguma coisa fez. Se a polícia bateu é porque alguma coisa fez. Se a polícia prendeu... Então as pessoas, elas realmente acreditam nesse discurso que é vendido por esses caras de que se a polícia matou é porque alguma coisa fez. A mesma pessoa que se diz cristã, né? Porque Jesus foi preso, morto, né? Torturado ali pelo Estado, pelos soldados romanos. Queria ver alguém chegar e falar, Jesus está na cruz, alguma coisa ele deve ter feito, né? Enfim. Thiago tá comparando Jesus com os bandidos. Minha gente, não sejam tontos, né? Eu tô falando que Jesus foi um cara que foi preso, torturado pelo Estado sem ter feito nada. Isso acontece até hoje. A gente não pode confiar no Estado, a gente não pode confiar nas elites, a gente não pode confiar na polícia, nos caras armados aí, achar que eles estão fazendo alguma segurança, que eles são honestos. Eles não são. Enfim. Então, quem colocou isso na cabeça da população foram principalmente esses programas policialescos.
Então eles têm essa função de legitimar a violência policial e o genocídio da população negra e periférica no Brasil. E além disso, eles, voltando lá atrás, eles são responsáveis por criar esse pânico na sociedade, nessa demanda por segurança pública e privada também, né? A demanda por segurança pública que esses programas geram, ela vai levar à eleição de políticos como o próprio Bolsonaro. Todos esses políticos, né, candidatos que prometem mais policiamento, prisão perpétua, pena de morte, o povão bate palma, fala isso mesmo. Por quê? Porque esses programas venderam essas ideias, né? Então, de um lado gera essa demanda por uma suposta segurança pública, que vai ser baseada em mais punitivismo, e, de outro lado, gera uma demanda por segurança privada, que vai levar, por exemplo, à criação desses condomínios fechados, né? Então, todo mundo está se sentindo inseguro, vou me fechar numa bolha aqui dentro, eu estou seguro com a minha segurança particular. Enfim, né? Então, eu falei tudo isso para falar do preconceito dentro da USP. Então, ali dentro, a gente está lidando com essas pessoas, né? Essas pessoas que vivem nessas realidades de condomínios fechados, de condomínios em geral, não convivência com pessoas da periferia, que só conhecem pessoas da periferia através do jornalismo policialesco, vendo ali, ó, esse é o estereótipo do bandido, essa é a pessoa que você deve ter medo, etc. E aí o que acontece quando eu entro na USP? Essas pessoas passam por mim e escondem a bolsa. Essas pessoas passam por mim e escondem o celular. É muito comum, tá ligado? Eu tenho um celular aqui na mesa, eu chego perto da pessoa, ela puxa o celular e coloca aqui embaixo. Não tem nenhum pudor de disfarçar. Ou a pessoa tá aqui com a bolsa, eu me aproximo, ela olha e já puxa aqui a bolsa pra trás, tá ligado? Então isso acontece muito. Agora que eu tô mais conhecido, isso tem diminuído bastante. Ainda acontece, mas em comparação com o ano que eu entrei, era muito maior. Enfim. Então, tem muito preconceito dentro da USP. É um preconceito que pode ser consciente ou inconsciente. É um preconceito que pode ser velado ou explícito. Mas é um preconceito que ele varia muito de faculdade para faculdade, né? Então a USP, como eu falei, é uma cidade, ali a cidade universitária, é uma coisa enorme, que tem muitos prédios e cada prédio é um mundinho à parte, né? Então a cultura ali da FEFELESH é uma, a cultura da faculdade de engenharia é outra, a cultura da faculdade de educação é outra, né? Inclusive, eu estou fazendo agora a minha licenciatura na faculdade de educação, eu vejo que é totalmente diferente da FEFELESH, por exemplo, que também é diferente das outras, né? Eu fiz matéria na Sanfran, que é a faculdade de Direito. Então você vê, cada faculdade ela tem uma cultura diferente baseada em vários fatores, né? Um dos fatores é o público que frequenta ali dentro, né? São pessoas que são mais ricas, né? Por exemplo, se você for na faculdade de Direito, de Medicina, de Engenharia, são pessoas mais ricas, né? Porque são os cursos mais concorridos, então mais disputados, é um pessoal mais rico que entra, mais branco. E o outro fator é o quanto que aquele espaço é politizado, né? O quanto que acontece de debate político e social ali dentro. O quanto que os movimentos sociais estão presentes, estão fortalecidos ali dentro, né? Então, se você vai em cursos como engenharia, você não vai ver nem movimento negro ali dentro, tá ligado? Agora, na FEFELESH tem movimento negro. Tem movimento negro, feminista, LGBT, indígena, vários partidos políticos, coletivos, né, ligados aos partidos das suas juventudes. Então, a FEFELESH é um espaço de muito debate político, tá ligado? Nesses espaços com mais debate político, o preconceito ele não deixa de existir, só que ele é mais velado, né? Porque são pessoas que têm um pouco de consciência de que o preconceito é errado, o racismo é errado, pá. Mas como é uma coisa inconsciente, pela criação que eles tiveram, né? Eles muitas vezes não conseguem evitar. Eles só vão fazer aquilo de uma forma diferenciada. Então, dando exemplos mais concretos, né? Mais uma vez, se você for na faculdade como a de engenharia, que na USP se chama Poli, né? A faculdade politécnica, o preconceito ele é mais direto, né? As pessoas que eu conheço negras dali falam, mano, aqui o preconceito é bem foda, tá ligado? Não tem nenhum movimento ali pra amparar, eu não sei se tem movimento negro lá, mas enfim, não tem muitas coisas assim fortalecidas ali de debate político, quanto na FEFELESH, por exemplo, né? Então é mais complicado. Eu já passei por uma situação de preconceito envolvendo alunos da Poli. Teve uma vez que eu peguei o ônibus, dentro da USP circula o ônibus, né, que é o circular, e eu peguei o busão ali num ponto depois do ponto da Poli, ou seja, vinham alunos da Poli e eu entrei no ponto seguinte junto com um amigo meu, né, um mano negro, de quebrada, e ele falou pra mim assim, mano, se prepara, que toda vez que eu pego o ônibus com esse pessoal da Poli eu sofro racismo. Eu falei, caralho, vamos ver. Aí nós entrou no ônibus, eu fui na direção da catraca, né, na hora, a cobradora olhou pra mim, ela já bateu o bagulho, né? Ou seja, tava com o caixa aberto, ela me viu e fechou. Foi uma reação direta, de me ver e fechar o caixa que tava com dinheiro. Eu sabia o que tava acontecendo, mas passou, né? Atravessei a catraca, olhei pro ônibus, só tinha branco. Todos já me olharam quando eu entrei, eu e meu amigo, né? Que era negro e mais escuro que eu. Já olharam pra nós. Beleza, a gente parou ali perto da catraca. Eu fiquei virado pra frente do ônibus, né? E meu parceiro ficou virado pra trás, ou seja, ele ficou virado pro pessoal, eu fiquei virado pra direção do motorista, conversando com ele. E aí a gente tava trocando ideia sobre política, eu falando minhas opiniões, igual eu tô falando aqui pra você, tá ligado? Finge que o fundo do ônibus tá aqui pra trás de mim. Ele virado pra trás. Ele virado pro pessoal.
Daí nós saiu do busão. Na hora que nós saiu, ele falou assim pra mim, mano, eu falei pra você que a gente ia sofrer preconceito. Eu falei, ué, mas o que você tá falando? Da cobradora lá que bateu o caixa? Ele falou, não foi isso, mano. Você não percebeu? Eu falei, não percebi nada. Ele falou, mano, na hora que você tava falando comigo, todo mundo atrás de você tava dando risada. Todo mundo tava olhando pra você, apontando e dando risada. Inclusive, teve uma mina que falou assim, quando eu tomo uns corote, eu fico desse jeito aí. E debochando. Eu falei, cara, como que eu não ouvi isso, mano? É que quando eu tô falando, igual eu tô falando com você, eu fico muito entretido. Tá focado. Então, tipo, eu tô focado. Se ele falar alguma coisa ali, eu nem vou reparar, tá ligado? Então foi o que aconteceu. Ele disse que é isso. O pessoal olhava, apontava, cochichava, ria. E além disso, o pior... Disse que passou 2 minas por nós, encarando assim, medindo a gente, né, de cima pra baixo. E falou pra outra assim... se eu soubesse que ia ter esse tipo de gente aqui no ônibus, eu ia ter ido de carro. Então, se eu soubesse que tinha esse tipo de gente dentro do ônibus, eu tinha ido de carro. Mano, subiu um ódio quando eu vi essas coisas. Fiquei com raiva também por eu não ter percebido isso, né? Fiquei tão desligado, assim, do externo, focando nele, que eu não percebi essas coisas. Então, fiquei com muita raiva, fiquei mal, sabe? Isso foi uma coisa que mexeu comigo. Eu fiquei um tempo batendo isso aqui dentro de mim. Acho que foi o caso de preconceito, assim, mais explícito que eu já ouvi, né? Comigo, direcionado a mim, lá na USP, né? E como eu falei, foi do pessoal ali da região da Poli, né? Então, provavelmente, ali deve ter sim esse pessoal da questão de discriminar cotistas, tá ligado? Entrou por cota. Na FEFELESH eu já não vejo isso, né? Agora eu vou falar um pouco de como que é o preconceito na FEFELESH, que é a Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas. Ali o preconceito é mais velado. E sempre que eu vou tentar deixar mais claro pro pessoal, eu falo assim, os alunos da FEFELESH, os brancos da FEFELESH, eles têm a síndrome da senhorita Morello, que é a professora lá do Todo Mundo Odeia o Cris, né? Sim. Aquela professora lá que ela finge ser amiga do Cris, ela é toda descolada, mas ela fala coisas absurdas por falta de noção, né? Então tem várias cenas do Todo Mundo Odeia o Cris que assim, a gente dá risada, né? Mas é um racismo velado. Então, coisas que ela fala sem noção, como eu tô dizendo, né? Então tem um episódio que o Cris tá com a camisa que tá escrito, acho que B-. Aí ela... Cris, o que significa isso? Aí ele, B-. Aí ela, eu adoro essa gíria negra. Tipo assim, ele fica assim, não é uma gíria, caralho. Então, tipo, ela essa visão estereotipada do negro, tá ligado? Aí tem outra cena, que ela fala pro Cris assim, desliza aqui. Aí ele fica sem entender, aí ele faz assim na mão dela, sempre quis fazer isso. Então esse pessoal que quer se enturmar com quem é de quebrada, quer fingir que é quebrada também. A gente vê muito isso ali na FEFELESH, tá ligado? O pessoal que é boyzão, rico, aí vai com as calças rasgadas, umas camisas largas, escutando Racionais, cabelo desgrenhado, ouve um Racionais, fuma maconha, vai de chinelo e fica falando na gíria assim, aí parça, aquele R de playboy, né, parça, aí vem falar comigo, e aí, beleza? E o pessoal, eles vêm falar comigo, eles forçam muito falar em gíria, tá ligado, comigo. Enfim, e aí... O Beat venceu, né? Oi? O cara do Beat venceu lá, aquele estereótipo do... Como é o personagem? É o Fausto, né, que faz... Cara, não lembro quem que é. Eu acho que é. Já viu isso aí, do Beat venceu? Um cara com loirinho que tá sempre... falando do Beat venceu, mano. O cara do tipo Faria Limers. Acho que eu sei. Sabe quem é, assim? O personagem tá... Acho que eu sei. Mas enfim, tá ligado. Então esse bagulho que eu falo da síndrome da senhorita Morello é isso, tá ligado? São pessoas que dizem que são aliadas, que são de esquerda na maioria dos casos, né? Que não são racistas, dizem, né? Que não tem preconceito. Mas elas olham pra gente com esse olhar estereotipado, tá ligado? Então elas pressupõem muitas coisas sobre nós. E às vezes elas não falam na maldade, mas são coisas ofensivas, né? Então, por exemplo, eles em geral supõem que eu entrei lá por cota racial, né? Eu falei aqui pra vocês, eu não entrei por cota racial justamente porque eu não tinha consciência racial quando eu entrei na USP. Eu até me considerava pardo, né? Mas eu falei, não vou usar cota racial, então... Depois que eu fui passar a me declarar como negro mesmo. Mas foi pelas coisas que eu vivenciei ali dentro, né? Então o pessoal já falando assim, você entrou por cota racial, né? Eu falei, não, por que você tá supondo isso? É porque você é negro. Tipo isso, né? E aí, você é da escola pública, meu Deus, coitado, ele não sabe nem escrever o próprio nome. Tipo, não que eles tenham falado exatamente essa frase, mas você percebe, o tratamento é esse. Você é uma pessoa da escola pública, eles já vão te olhar com dó, tá ligado? Caralho, ele deve ser analfabeto, assim, né? Então eles pressupõem essas coisas, eles tratam a gente como coitado. Eles têm...